Começando agora o programa de relatório da comunidade Ramá, em Parque Paulista. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala é seu irmão Josias, sou da comunidade Ramá de Parque Paulista. Nós estamos iniciando mais um programa de relatório aqui da comunidade Ramá de Parque Paulista. Mais um dia sozinho, mas a minha equipe está aqui para me ajudar. E eu agradeço a Deus por isso, porque nós podemos preparar um conteúdo de qualidade e bom para vocês, para poder contar o que tem acontecido na nossa semana, como foi os nossos cultos. A gente teve um evento lá na igreja, evento próprio nosso, onde a gente estabelece a comunhão e está junto com os irmãos, e vocês vão poder ver um pouquinho das fotos, vão poder ver algumas coisas também legais que foram acontecendo nesse nosso encontro. Amém? Mas antes de começar, eu gostaria de falar sobre as nossas redes sociais. Eu sempre falo de uma forma diferente, mas eu gostaria de falar sobre essas redes sociais, que nós usamos as três: Facebook, YouTube e Instagram. No Instagram você vai ver as nossas postagens, as postagens que a gente faz referente às nossas reuniões. Geralmente tem de todas as reuniões consagração, quarta-feira. Agora os irmãos estão se disponibilizando para poder estar postando as fotos. Você consegue ter um pouco da percepção do que tem acontecido por aqui. E também nós realizamos os stories dos cultos, as imagens das pessoas que estão pregando, cantando. E você pode acompanhar tudo isso procurando por Comunidade Ramá de Parque Paulista ou colocando o nick @Ramá PQ Paulista _, repetindo, Ramá PQ Paulista _, você vai conseguir encontrar as nossas fotos. Você vai poder mandar um direct pra gente lá e deixando sua mensagem para que a gente consiga te atender, orar por você, e você também possa visualizar o que a gente está fazendo, os propósitos, os momentos de comunhão. Então, você pode encontrar a gente no Instagram. Também você pode encontrar a gente no Facebook e no YouTube. Tanto no Facebook como no YouTube você pode procurar Comunidade Ramá de Parque Paulista e você vai encontrar os nossos cultos. A gente faz a transmissão tanto no Facebook quanto no YouTube e você pode acompanhar essa transmissão todos os nossos dias de culto, que são quarta-feira à noite às 19 horas até às 21 horas e no domingo das 19 horas até as 21. Então você pode participar com a gente, cultuar, dar culto conosco, mas você também pode vir até o nosso endereço. A comunidade Ramá de Parque Paulista ela fica localizada aqui no Parque Paulista, Duque de Caxias, no bairro mesmo de Parque Paulista, próximo ao CIEP em Fio, na Rua 34, esquina com a Rua 19. Você vai conseguir encontrar a nossa localidade lá. Você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida. E nós fazemos os nossos dias de culto, como eu falei, quarta-feira às 19 horas até às 21 horas. No domingo, nós temos o nosso culto da noite, das 19 às 21 também. Mas também nós temos a nossa consagração, que começa a partir das 8 horas, de 8 às 10, onde a gente tem o privilégio de estar orando, ouvindo uma palavra, entoando louvores ao Senhor e consagrando a nossa vida para quando chegar no culto de domingo à noite, como a nossa pastora fala, o culto de gratidão ao Senhor. O culto de consagração é uma preparação para o culto à noite. Então, você tem a possibilidade também de cultuar com a gente no domingo pela manhã, a partir das 8 horas. Caso você trabalhe à noite ou caso você queira fazer esse intensivo espiritual de unidade, adorando ao Senhor, para consagrar sua vida para o culto à noite. Então nós temos essas duas reuniões, que são as nossas reuniões principais, e também nós possuímos outras reuniões no decorrer da semana. As reuniões de célula, cada dia, cada núcleo tem o seu dia determinado, e também as reuniões extras, Uma obrigação que nós temos, que é o evangelismo, que é toda quinta-feira com o nosso irmão Júnior, na Praça de Nova Campinas, a partir das 8 horas. O nosso irmão Júnior está lá junto com uma equipe animado para poder
estar evangelizando, buscando almas para o Senhor, declarando a palavra do Senhor, porque às vezes a gente acha que a nossa obrigação, que na verdade é o nosso dever, sim, né, uma obrigação, ir para todo mundo e pregar o evangelho, mas convencer as pessoas quem faz é o Espírito. Então, na quinta-feira a gente tem essa possibilidade, fora os dias mesmo que a gente tem a nossa dia corrido, mas a gente também pode estar falando de Jesus nesse dia corrido. Mas na quinta-feira é um momento em que nós separamos um período, um dia, para poder estar evangelizando e buscando ao Senhor. Quinta-feira, às 8 horas, você pode estar com o nosso irmão Júnior. Para mais detalhes, é só você mandar uma mensagem para a gente no Instagram, que a gente vai estar falando com você o dia dessa reunião, horário, e combinando com você para onde nós vamos nos encontrar. Também nós temos a nossa reunião de oração, que acontece toda sexta-feira. Toda sexta-feira nós temos a nossa reunião de oração, que também é às 8 horas da noite, com os nossos irmãos Jorge e nosso irmão Léo, onde são divididos em grupos, os homens para um lado, as mulheres para o outro, e a gente faz orações, súplicas, coloca um clamor, pega os pedidos de oração dos irmãos que estão lá, para poder estar clamando, né? Os irmãos têm sido muito abençoados por estar lá e tem sido gratificante para nós, porque nós temos visto o desenvolvimento de muitas pessoas na vida de oração, na vida de busca ao Senhor e o fundamental é a gente ver o crescimento dos irmãos. Quem estava parado e meio desanimado começa a ser incendiado por aquilo que Deus está fazendo. E se você quiser participar, você é muito bem-vindo. Toda sexta-feira nós temos essa reunião de oração. Também temos a reunião de oração quinta-feira pela manhã. Eu não posso esquecer dessa reunião, que é de 8 às 10 também. É igual a consagração. É reunião de consagração com as irmãs. Mas está aberto para todo o público. Se você trabalha à noite, mas você quer estar conosco pela manhã, você tem essa possibilidade de estar orando junto com as irmãs, é uma benção. Com as irmãs, é uma benção. Elas estão lá se dedicando ao Senhor, porque geralmente elas estão em casa nesse tempo livre, então elas separam a quinta-feira pela manhã para poder estar buscando ao Senhor. Então você tem essa possibilidade também de estar orando. No sábado nós temos estudo bíblico quinzenalmente. Nós temos estudo bíblico quinzenalmente com o nosso irmão Dorvalino e a irmã Lúcia, que vem lá de Pavuna, para poder estar dando esse estudo para os irmãos, falando sobre as doutrinas básicas da Bíblia. E se você quer aprender um pouco mais sobre o Senhor, ter um pouco mais de intimidade com a palavra, você não pode deixar de participar do estudo bíblico. Então, está estendido o convite. Se você também quiser saber de mais informações, você pode deixar a sua mensagem, o seu contato. É muito melhor para a gente pelo Instagram, porque a gente consegue responder com mais precisão e mais rápido, tá bom? E também nós temos a reunião com as crianças, que é sábado de manhã, com a tia Vilma e a tia Ellen, a partir das 9 horas. As mamães podem deixar seus filhos lá, que eles são bem amparados e instruídos por elas, que Deus tem usado a vida delas para edificação das crianças. E essas são as nossas reuniões básicas, fora as nossas células. Se você quiser participar, deixando sua oração, seu pedido de oração, por favor, coloque o seu pedido aqui nos comentários ou no chat, para que a gente possa estar interagindo e poder orar por você, pelos seus pedidos, por aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. A gente não quer estar aqui só falando, mas nós também queremos derramar a bênção do Senhor sobre a vida de todos aqueles que estão participando dessa programação. Amém? Eu quero estar agora orando para a gente poder estar entrando no relatório propriamente dito. Eu falei sobre os nossos horários de culto, sobre as nossas redes sociais, e é muito importante que você também, vendo esse vídeo aqui no canal, você possa curtir esse canal, compartilhar o conteúdo, e também deixar o seu comentário para que a gente possa evoluir naquilo que a gente está fazendo, porque é muito importante entender e ter um feedback de quem assiste para saber, não, isso aqui não tá passando tal coisa, eu não estou vendo ninguém, calma, a gente está preparando
tá voltando com as participações dos irmãos, que tem sido importante até mesmo para mim, porque o programa tem mais fluidez, a gente consegue ver realidades totalmente diferentes. Você não fica olhando para essa linda face que vos fala, mas você tem outra pessoa na companhia para poder estar trazendo uma palavra, contando testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida dela. E você também pode conhecer um irmão diferente de mim, que estou sempre aqui, todo sábado, a partir de meio-dia, junto com você. Então vamos orar ao Senhor e clamar por Ele, amém? Senhor, nós queremos te agradecer já por esse início de relatório, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem sido muito bom conosco. Eu não canso de dizer isso porque, na verdade, é uma realidade na vida de todos aqueles que creem e confiam no Teu nome, que o Senhor tem sido bom conosco, Pai. É muito bom ver a Tua fidelidade, a Tua bondade sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor. Nós queremos te agradecer por isso. Quero te agradecer pelos meus irmãos na comunidade, quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão que também não faz parte da comunidade, mas faz parte do corpo de Cristo, que está participando aqui conosco, Senhor, que o Senhor possa derramar a Tua bênção sobre eles, Senhor. Eles precisam muito do Senhor, eles precisam muito de você, Senhor. E nós queremos honrá-lo, nós queremos honrar você, Senhor, nós queremos honrar o Senhor. Em espírito e verdade, nos ajude a viver isso. Não nos deixe cair na mornidão, na religiosidade, Senhor, mas que nós possamos ser avivados pelo Senhor. Não permita que o nosso coração, a nossa vida, ela seja uma vida que desagrada a Ti. É muito fundamental e importante viver pelo Senhor, Pai. E nós não podemos mais andar como queremos, Senhor. Mas nós queremos conhecer o Senhor como nosso Abba, nosso Paizinho, aquele que cuida de nós, aquele que nos surpreende dia após dia, porque na Tua presença, Senhor, a fartura de alegria, a novidade de vida, a esperança, a completa felicidade está em Ti. Nós queremos viver pelo Senhor, Pai, então nos ajude, por favor, a viver isso nesses momentos de relatório, que a palavra seja pregada com intrepidez, que o nosso coração esteja atento àquilo que o Senhor está fazendo, que a nossa vida seja um exemplo de verdade e justiça, de serviço ao Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, Jesus. Seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora nós vamos para um breve intervalo e já nós voltamos. A paz do Senhor, irmãos. Aqui é Agatha Marques, de Santa Cruz da Serra. Eu queria deixar um versículo para a meditação dos irmãos, em Isaías 51, versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Conheça a Comunidade Ramá em Santa Cruz da Serra. Cultos aos domingos às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Louvor, palavra e comunhão. Endereço: Rua Pernambuco, Alameda 3, número 9, em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Comunidade Ramá, a sua família em Santa Cruz da Serra. Com seu cheiro perfumado, o narguilé pode parecer inofensivo, mas esse produto traz sérios riscos à saúde. Em 1 hora de consumo, a fumaça inalada equivale a de 100 cigarros e o seu uso causa intoxicação, câncer e muitas outras doenças. Saiba mais sobre esse assunto pelo saude.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Paz do Senhor, irmãos. Sou Rafael Cândido de Santa Cruz da Serra e eu também estou ligadinho na Web Rádio Ramá. Se você quer dar um rumo na sua vida e fazer do temor do Senhor o princípio de sua sabedoria, ouça o programa Rumos na Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger,
de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Web Rádio Ramá. Voltamos a apresentar o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista. Paz do Senhor, meus irmãos, voltamos do nosso intervalo. Espero que o Senhor tenha falado com você e vamos para o que realmente importa, que é falar sobre o que Deus tem feito aqui no nosso meio. Nós realizamos todo segundo domingo do mês o nosso café da comunhão, que é um café que a gente faz com os irmãos, cada um traz uma coisinha e a gente pode estar comendo e tendo o prazer de estar com os irmãos, uns com os outros, conversando, entrando num ambiente de comunhão, é importante. E nesse dia em especial, o café ele foi abençoador porque foi o aniversário de casamento da nossa irmã Masa e do Carlos e também aniversário da Masa, Ela estava contando lá que fez 12 anos de casado, acredito que seja isso, se eu não me engano. E a gente estava lá tomando café e o Carlos, o marido dela, chegou com um buquê de flores e tal. E o pessoal começou a aplaudir, a gente cantou parabéns e ela agradeceu ao Senhor pelo que o Senhor tem feito, falou que nós fazemos parte da história dela, que nós somos muito importantes, e foi um chororô. E a gente pôde ver a alegria dos nossos irmãos em saber que estava sendo completado mais um ano de casado, mais esse aniversário. E a gente pôde estar ali naquela comunhão maravilhosa, conversando uns com os outros, estabelecendo isso que Deus nos chamou para ser, que é uma família. Nós precisamos viver como família, e para viver como família a gente tem que estar ali se ajustando, e nada melhor do que comer para isso. E nós tivemos essa oportunidade, foi bom, foi glorioso, foi majestoso. E também nós tivemos a visita do nosso reverendo Paulo de Tarso, que ele tem a compromisso de estar aqui conosco pelo menos uma vez por mês, para estar ministrando a palavra sobre nós, para que a gente possa conhecer mais do Senhor e ter uma perspectiva daquilo que Deus está falando também a nós. E foi bom porque a gente pôde ver a revelação que o Senhor deu a ele, e para corroborar com isso, eu quero no próximo bloco a gente vai trazer um devocional breve sobre algumas coisas relacionadas à palavra, o que é necessário para chegar na palavra que o reverendo nos trouxe nesse domingo. E eu queria deixar com vocês alguns vídeos, algumas imagens, onde os irmãos estão ali comungando, conversando, nos seus respectivos núcleos. A gente teve também alguns convidados e foi maravilhoso, Nesse domingo foi um domingo excepcional. Também teve a palavra do nosso pastor Pedro, que é o genro da nossa irmã Georgina e do irmão Itamar, junto com a sua esposa, a pastora Ivânia, que nos deram o privilégio de estar pela manhã com a gente na consagração, trazendo uma palavra sobre Samuel, sobre estar vazio, e precisar ser cheio pelo Senhor e entender que a vontade é do Senhor. Eu não poderia deixar de lembrar dessa palavra, porque foi um confronto. A gente tem que, o amigo falou agora, assim, a pessoa que prega, você tem que sair com raiva dela, porque ela tem que trazer uma palavra que te muda, que muda você de dentro para fora, e o Senhor é capaz de fazer isso. Então, assim, fique com algumas imagens, um pequeno vídeo de relato da nossa irmã Masa, agradecendo pela companhia dos irmãos, e já já nós voltamos, amém?
Não, faz o discurso. Aí, que é isso? Voltamos. Amém? Vocês puderam ver. Foram poucas fotos, mas vocês já puderam perceber aquilo que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Amém? Eu gostaria de trazer uma palavra, né? Uma pequena meditação, um pequeno pão, né? Daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração e para corroborar com a palavra que vai ser colocada no próximo bloco. E é importante e fundamental que você consiga entender que o Senhor deseja de nós que sejamos participantes da sua santidade. Amém? Então eu queria ler com vocês em Hebreus no capítulo 10. Hebreus no capítulo 12, no versículo 10 e 11, que diz: Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. O autor aos Hebreus, a gente nunca sabe quem é. Tem gente que fica citando se é Paulo, se é fulano, se é ciclano, discípulo de Paulo. Mas eu acredito que Deus inspirou esse homem, né? Porque toda a escritura é inspirada por Deus e apta para discernir todas as coisas. Então a gente precisa compreender aquilo que Deus está falando conosco. Para sermos participantes da santidade do Senhor, a gente precisa ser disciplinado por Ele. Precisa viver essa vida de devoção ao Senhor. Não adianta nada a gente querer algo de Deus, ou a gente querer o próprio Deus, que é muito mais importante do que todas as coisas que Ele pode nos dar, e perder o privilégio da salvação. A gente precisa conhecê-lo, a gente precisa prosseguir em conhecê-lo. E o único jeito de conhecê-lo é participando da disciplina que Ele nos dá. Porque assim como um pai exorta o filho que ama, o Senhor também faz o mesmo por nós. A gente precisa começar a compreender isso. Por quê? Para nós sermos participantes da santidade do Senhor. Para vê-lo face a face, para encontrá-lo no céu, com os anjos ou adorando, nós precisamos estar com a nossa vida consagrada, inserida e frutificando na videira que é Jesus. A gente não pode fazer isso sem Ele. A gente não pode viver em santidade sem que o Espírito nos ajude a seguir em santidade. A gente pode fazer muitas escolhas na nossa vida, mas na vida cristã, a escolha fundamental que nós precisamos ter é obedecer à voz do Senhor. Para quando chegar naquele grande dia, a gente possa ter a consciência e a consistência de que nós estamos com Deus e de que nós fizemos aquilo que estava no nosso alcance, que nós colocamos todo o nosso empenho, nossa devoção, nossa dedicação àquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Porque nós precisamos fazer todas as coisas, que é com mais que é bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, nós precisamos colocar isso em prática. E o único jeito de fazer isso é ser santo. Deus nos chamou para ser santo como Ele é, para viver como Ele é, santo. Então, significa se separar do mundo e viver uma vida íntegra, debaixo do propósito de Deus. Não podemos fazer isso longe da comunhão. Não podemos fazer isso longe da unidade. Não podemos fazer isso longe do fechar a nossa porta, entrar no nosso quarto e orar ao Pai que está em secreto. E esse Pai que nos vê em secreto há de nos recompensar. Quer seja aqui, quer seja na glória, mas se for na glória é muito melhor, né? Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua palavra. E eu queria deixar para você agora uma continuação com o nosso reverendo Paulo de Tarso. Ele vai estar
trazendo uma palavra para você. Escute, medite, pense sobre a sua vida, reflita sobre os seus atos e que o seu coração seja aquecido pelo Senhor. E nós voltamos já já. Não sai daí, fica aí. Em nome de Jesus. Eu quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que alegria quando nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus. A gente observa que tudo é preparado, como eu sempre repito, tudo é preparado pelo Espírito Santo de Deus. Toda essa adoração, todos esses cânticos foram a preparação, a introdução para a palavra do Senhor que nós trazemos no dia de hoje. E o que nós fizemos aqui hoje foi como que um ensaio para aquilo que nós vamos fazer na presença do Senhor durante toda a eternidade. Lá nós estaremos sempre adorando o Senhor, não haverá noite, não haverá dor, não haverá tristeza, tanto quanto, ou muito mais, do que dessa situação que a gente vive aqui, dessa alegria, desse conforto no nosso coração, quando a gente está aqui adorando o Senhor. Amém? Então, nós estávamos aqui fazendo um ensaio do que acontecerá lá na Nova Jerusalém. E o que acontece na prática é que existe um verdadeiro abismo, como eu também sempre falo, um verdadeiro abismo entre a maneira que o mundo vive, entre a maneira que o mundo pensa e a maneira como nós esperamos e temos certeza que vamos viver lá na Nova Jerusalém. Porém, estamos aqui dando testemunho da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que nós fazemos aqui, nós precisamos de levar esse testemunho, levar essa palavra, levar este conforto às pessoas que ainda não conhecem o que é estar na presença do Senhor. Se aqui, na presença do Espírito Santo de Deus, a gente se sente confortado, estamos com o nosso coração cheio de alegria, imagina quando nós estivermos lá na Nova Jerusalém. Quanto melhor será. Amém? Muito bem. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo número 21, versículos 1 ao 11, e depois nós vamos pular para o versículo 22, para o capítulo 22, versículos 1 ao 5. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 11, e depois 22, 1 ao 5, para nós vermos aqui o que a palavra do Senhor nos promete, o que a palavra do Senhor nos garante, porque a gente sente aqui, quando a gente está louvando, quando a irmã que estava liderando o louvor, quando ela clamava ao Senhor, quando a gente clamava ao Senhor, vem Senhor, Maranata, vem Jesus, isso demonstra a nossa necessidade, a necessidade da nossa alma, de sermos alimentados, estando na presença do Senhor. E a necessidade da nossa alma só é suprida, só é satisfeita quando nós refletimos na palavra do Senhor. Amém? Quando nós refletimos na palavra do Senhor. E assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E vi um novo céu e uma nova terra, disse o apóstolo João. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para
o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o quê? O tabernáculo de Deus com o quem? Com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o quê? O seu Deus. Imagina, habitarmos no tabernáculo do Senhor, na Nova Jerusalém, e na presença do Senhor, porque Ele já é o nosso Deus, mas lá nós estaremos face a face com Cristo. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais o quê? Morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. É a primeira recomendação para nós, né? Estas palavras são verdadeiras e fiéis. E o versículo 6 diz assim: e disse-me mais: está cumprido. Aí é o Senhor Jesus falando: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, faça o quê? De graça lhe darei, de quê? Da fonte da água da vida. Olha que bênção. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Muito obrigado, irmão. Quem vencer, olha só, quem vencer, o que vai acontecer? Herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E o versículo 8 diz: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E aí o versículo 9 diz: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. João teve o privilégio de ver, de ter a revelação da parte do Senhor do que nós vamos viver lá em cima. Ele teve o privilégio de ver, para deixar escrito para nós, de maneira que nós tenhamos certeza de que o nosso futuro, ele não é um futuro perdido, ele é um futuro que nós estaremos lá. Nós somos a esposa, a igreja é a esposa do Senhor Jesus, estaremos lá, né, como a esposa do Cordeiro. E o versículo 10 diz: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a quê? A uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Essa é a revelação do que nós viveremos lá. E aí vem no versículo 22, nós vamos ler os 5 primeiros versículos para completar esta revelação que o Senhor traz para nós essa noite. E aí diz assim: e mostrou-me
o quê? O rio puro da água da vida, clara como cristal, que procede de quê? Do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. E o versículo 3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. Olha que maravilha! E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Na nossa testa estará gravado o nome do Senhor. E o versículo 5 diz: e ali não haverá o quê? Mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Amém? Que tal essa promessa? Que tal essa palavra do Senhor nessa noite? Que tal a gente abraçar e absorver esta palavra para nós começarmos a viver esta esperança? Não somente ouvir, mas viver essa esperança. Por que razão? Esse mundo não tem mais jeito. Aliás, a irmã, quando estava aqui ministrando, né, ela falou, e numa das canções, esse mundo não tem mais jeito. O que nós devemos esperar? O que nós podemos esperar de bom nesse mundo? O que nós podemos esperar para o futuro neste mundo? O que nós temos que esperar, e Ele virá logo, é a volta do Senhor Jesus Cristo, para Ele levar a sua igreja para junto dEle, porque também a canção aqui dizia, nós não somos cidadãos daqui nesse mundo, nós somos cidadãos de onde? Cidadãos dos céus. E meus irmãos, esse mundo está tão perdido, esse mundo está tão iludido, que a gente vê muitas e muitas pessoas compondo músicas até muito bonitas, músicas seculares, músicas populares, que falam de sonhos que as pessoas têm. Aqui muitos de vocês são jovens, vocês talvez não tenham vivido a época daquele conjunto chamado os Beatles, lá de Londres, onde John Lennon, ele compôs uma canção, e eles cantavam uma canção chamada Imagine, ou seja, imagine. Naquela canção, ele trazia para as pessoas como que alguma coisa muito boa, esperando que aquelas coisas muito boas fossem acontecer, aquelas coisas fossem acontecer aqui nesse mundo, e lá pelas tantas ele falou, e que vocês se unam a nós para que o mundo sejamos apenas um. Aquilo era mero sonho, aquilo era mera ilusão, porque eles não estavam clamando ao Senhor, eles estavam confiando neles mesmos para fazerem daqui um mundo que eles esperariam muitas coisas. Mas esse homem, John Lennon, que foi muito famoso, aquela promessa de paz de que a canção dele falava, tudo aquilo não se realizou. E ele morreu assassinado. Aquela paz de que ele falava não era a paz de Deus. E essa paz, até hoje, ela não existe. A paz que as pessoas vivem nesse mundo, né? E eu aqui dirijo um apelo aos jovens, que vocês, jovens, não se iludam com as canções muito lindas do mundo, mas que não são ligadas ou conectadas com a promessa de Deus, mas que são meras ilusões. Mas aquilo que John Lennon e muitos outros
compositores, muitas coisas que eles cantam e eles compõem, é como que um alívio, mas que não vai levar alívio para a nossa alma, e, na verdade, é mais como que um desespero das pessoas que precisam de satisfazer os desejos da sua alma e não tem canção nenhuma, a menos esses louvores que nós cantamos aqui, esses sim satisfazem as necessidades da nossa alma. Amém? Então vejam o seguinte, esse desespero do homem pela paz. E a paz só ocorrerá, a paz verdadeira, lá na Nova Jerusalém, como está prometido. E essa paz acontecerá na presença do Senhor. Aqui, meus amados irmãos, quando a gente clama, chama pela presença do Espírito Santo de Deus, quando a gente está adorando o Senhor na presença do Espírito Santo de Deus, é uma maravilha. A gente se sente bem, o nosso coração, ele se alegra. Mas nós cantamos e clamamos ao Senhor, acreditando verdadeiramente que o Espírito Santo está no nosso meio, porque isso é uma promessa de Deus. Quando 2 ou mais estão reunidos em seu nome, aqui ele está. E nós cremos nisso pela fé. Amém? Mas lá não precisará mais de nós exercitarmos a nossa fé. Por que razão? Porque a presença do Senhor vai ser a presença real, face a face, nós com o Senhor. Quando diz que nós olharemos a face do Senhor, olharemos o rosto do Senhor, tocaremos as vestes do Senhor, eu pergunto a vocês, qual é o desejo do coração de vocês? Vocês têm desejo, vocês anseiam por aquele momento de nós vermos o Senhor face a face? É isso que nós desejamos, de ver o Senhor face a face, a presença real do Senhor no nosso meio. E nós somos a igreja do Senhor, aqueles que estarão lá, quando o Senhor vier nos buscar, nós estaremos lá. E para nós não existirá mais dor, não existirá mais tristeza, não existirá mais lágrimas. Se algum de nós hoje tem alguma lágrima, se algum de nós hoje tem alguma tristeza no coração, se algum de nós hoje se sente necessitado de ver a justiça, podemos acreditar na justiça de Deus, e somente na justiça de Deus, quando estivermos lá, porque a justiça do homem não vai nos satisfazer absolutamente. Entre os homens não existe justiça. A justiça que mais nós precisamos é a justiça de Deus. Então, se algum de vocês aqui se sente necessitado de amor, ou necessitada de amor, se algum de vocês aqui se sente injustiçado ou injustiçada, saiba que o momento não vai demorar, porque não sabemos o dia que o Senhor vai voltar, mas os sinais estão aí. Os sinais do que está acontecendo no mundo estão aí. E um dos sinais é que o amor se esfriaria. E o amor está se esfriando. O amor está se esfriando. Porém, no nosso meio, nós buscamos não o amor que é condicional, como eu tenho dito, um amor que depende de alguma coisa boa que a gente receba das pessoas, mas, meu amado irmão, minha amada irmã, não crie em relação às pessoas uma expectativa que vocês vão receber dessas pessoas aquilo que vocês necessitam ou aquilo que vocês precisam, porque certamente nós seremos frustrados. Eu não estou dizendo para a gente não amar as pessoas, eu não estou dizendo para a gente rejeitar as pessoas, o que eu estou dizendo é que o único que tem condição de suprir a nossa necessidade de amor, e Ele é fiel, e a palavra dEle é fiel, esse é o Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas, às vezes, entre pais e filhos, no nosso assunto de relacionamentos que a gente trata no programa, Uma Palavra de Fé, tudo que se trata no nosso programa, né, são problemas de conflitos. Por quê? Por quê?
Porque as pessoas, se elas não se conhecem a si mesmas, como é que elas vão conhecer os outros de maneira a entender até onde a outra pessoa com quem nós relacionamos pode nos prover aquilo que nós estamos esperando? E daí vem a frustração, e daí vem os conflitos de relacionamento. Então, sejamos espiritualmente maduros para a gente amar as pessoas, a gente buscar amar as pessoas como o Senhor manda que nós o façamos, mas jamais vamos imaginar que do homem, do ser humano, que nós vamos receber tudo aquilo que nós precisamos, porque isso não acontecerá aqui nesse mundo. Amém? Quantos de vocês têm experiências de frustração entre as pessoas porque esperavam? Quantos são os filhos que esperavam dos pais o amor verdadeiro e não o receberam? Quantos são os pais que esperam dos filhos o amor verdadeiro e não recebem dos filhos? Por quê? Porque falta a muitos de nós, falta a gente vivenciar primeiramente o amor que o Senhor Jesus Cristo quer derramar no nosso coração para nos fazer capazes de poder passar o amor dele para os outros. O amor dele que vem para nós e nós pedimos a ele que faça fluir para as outras pessoas, tem que ser um amor incondicional, independente da pessoa ser boazinha conosco ou não. Então, isso é uma coisa que acontece e que nós precisamos estar preparados, como foi dito aqui antes, preparados para a volta do Senhor, porque vai ser algo muito melhor, incomparavelmente melhor do que aquilo que nós vivemos aqui nesse mundo. Amém? Então, por isso, se vocês querem ver a face de Cristo, se vocês querem contemplar a face do Senhor, estejam preparados, estejamos todos nós preparados para a volta dele. Amém? E essa é uma mensagem de esperança, porque o livro do Apocalipse, ele nos ensina, principalmente, e eu sugiro que vocês reflitam profundamente nos capítulos 21 e 22, por completo, quando vocês estiverem se reunindo para estudo bíblico, que vocês examinem, que vocês leiam, que vocês façam em oração para que o Espírito Santo de Deus abra a mente de vocês para encher o coração de vocês daquela esperança e não da vã esperança que vem do mundo. Porque o livro de Apocalipse, a mensagem do livro de Apocalipse como um todo, quer nos levar aonde? A que nós tenhamos essa ansiedade de estar com o Senhor lá no céu. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse, que o Senhor quer nos levar a que a gente esteja ansioso, não somente no momento em que a gente está aqui adorando, mas que a gente esteja sempre pensando que lá é o lugar que nós ansiamos estar, que nós desejamos estar. Não quer dizer, aliás, é uma coisa importante que me veio à mente agora, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Às vezes em reunião de família onde existem pessoas que possam ser cristãs e pessoas que não sejam cristãs, em reuniões de família, seja para comemorar aniversário, seja para comemorar o que for, em reuniões de família, o que mais se deseja numa reunião da família? O que mais se deseja numa reunião de família? A gente deseja desfrutar daquele momento de comunhão, é ou não é? Faz sentido uma reunião de família sem que exista a comunhão entre uns e os outros? Existe sentido que uma família se reúna sem ser no propósito de comunhão entre uns e outros? Então, todas as vezes que vocês tiverem alguma reunião de família, que é uma grande oportunidade, não só a reunião da igreja, mas reunião de família, reunião de amigos, onde existam pessoas que ainda não foram levadas ao Senhor Jesus Cristo, vocês demonstrem este amor do Senhor, vocês levem essas pessoas a ansiar pela comunhão com Cristo, porque a comunhão com Cristo é aquilo que vai acontecer para sempre. Então aqui nós temos que treinar isso. Não faz sentido a gente fazer reunião de família em que a gente não esteja ali com o propósito de dar o nosso testemunho. Amém?
o nosso testemunho para aqueles que ainda não receberam o amor de Cristo, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então, essa é a nossa oportunidade. A Igreja de Cristo é chamada a dar este testemunho. Então, o que eu quero dizer é que no capítulo 21, né, o que está ali é tudo a respeito da nossa posição como herdeiros. Herdeiros de quem? Herdeiros do Senhor. Herdeiros de Deus é o que trata o capítulo 21. Herdeiros da vitória. Mas quem foi que nos levou a caminhar para a conquista da vitória? Foi o meu pai, que me amava muito? Foi a minha mãe que me amava muito? Por mais que os nossos pais nos amem, aquele que foi capaz de se entregar a si mesmo em sacrifício, ele fez aquilo com um propósito. Para quê? Para nos conquistar para ele, para nos reconciliar com o Pai e para nos oferecer o amor que ele tem por nós. Não só em forma de demonstração, mas se não fosse, imaginem se não fosse o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo feito por nós, será que carregando o pecado nós teríamos condição de viver em comunhão com alguém? Por que que no mundo existe violência? Por que que no mundo existe separação? Porque falta a comunhão verdadeira entre as pessoas, que deve ser aquilo que Jesus Cristo nos ensinou para fazer. E já no capítulo 22, João estava vendo o céu, a nova Jerusalém, revelada para ele, como a cidade santa. E Deus nos revela isto, né, certo, para que nós estejamos certos daquele dia que estaremos com ele. Então, quais são as verdades que João fala? Quais são as verdades que João prega ali no capítulo 22? Ele fala primeiramente de um rio. Qual é o rio do qual ele fala? E que a música de encerramento do nosso culto vai honrar o Senhor. Que a música de encerramento do nosso culto vai glorificar o Senhor, falando do rio que existirá lá na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é a Jerusalém daqui, não. A Nova Jerusalém, ela vai descer do céu como a nossa morada definitiva, e lá é o lugar onde terá esse rio. E esse rio, embora o Salmo 23 fale, que o salmista fale, que o Senhor nos levará às águas de descanso, como está escrito no Salmo 23, e também como fala Isaías. Isaías fala no capítulo 55, versículo 1, ele diz assim: todos os que tendes sede, vinde a quê? Vinde às águas. Todos os que tendes sede. Esse rio lá será mais do que um rio de descanso. Será mais do que um rio onde a gente vai lá como um refrigério. É o rio da água da vida. E o que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana? Melhor exemplo na Bíblia, que eu sempre gosto de mencionar, é a situação da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela não era uma santa, não, ela era uma pecadora. Vocês conhecem? Não conhecem a história da mulher samaritana? Ela era uma pecadora, ela tinha vivido com vários homens, e o homem com quem ela vivia, ele não era marido dela. E, no entanto, ela ia lá naquele poço para buscar água na hora do sol quente. Por que ela ia lá, né, naquele poço? Por que a samaritana ia lá ao meio-dia, na hora do sol quente? Porque ela tinha vergonha da crítica das pessoas, que as pessoas faziam a ela. Ela não ia lá quando havia outras pessoas para apanhar água naquele poço. Ela ia lá escondida das pessoas. Mas o mesmo Senhor Jesus Cristo que passou por lá, ele foi lá para o propósito de encontrar aquela mulher sofredora,
pecadora, o propósito para o qual ele foi lá é o mesmo propósito para o qual ele está aqui essa noite conosco, amém? Para nos dizer que quem beber da água daquele poço voltará a ter o quê? Voltará a ter sede. Mas ele disse, e repete para nós essa noite, que aquele que tomar a água da vida que ele oferece, aquele nunca mais terá sede. É essa água que nós precisamos, meus amados e minhas amadas. É a água da vida. E esse rio, lá na Nova Jerusalém, pelo que a gente leu, de um lado haverá uma árvore, de outro lado haverá outra árvore, que é a árvore da vida. E diz, como a gente leu aqui, que essa árvore produzirá frutos durante todo o ano, durante todos os 12 meses do ano. Para quê? Aquela árvore da vida, será que é uma mangueira de uma fruta muito gostosa? Será que é uma outra árvore que produz uma fruta muito gostosa? Ou é a árvore que nos traz o fruto da vida para nós? É a árvore que produz o fruto da vida. As árvores que produzem aí na natureza, que são maravilhosas, produzem aquelas frutas, elas não produzem frutas durante todo o ano. Mas lá na Nova Jerusalém, a imagem que é colocada é que a árvore da vida estará sempre lá para nos oferecer frutos. Para quê? Para a cura, para a nossa cura. Amém? Para a nossa cura. Mas esse plano de Deus da Nova Jerusalém não é um plano novo. Por que não é um plano novo? Porque lá no Éden, as primeiras criaturas, Adão e aquela mulher que Deus a fez, tirando das costelas de Adão, aqueles que viviam lá, eles tinham comunhão, a dita comunhão com o Senhor. Toda tarde o Senhor ia falar com eles, imagina que maravilha. E ali era um lugar onde tinha tudo que eles precisavam, tinha paz, tinha tudo. Mas acontece que o pecado da desobediência, o Senhor falou para eles, não se pode isentar Adão e culpar somente a Eva, porque que ela é que causou sozinha a desgraça para a humanidade. Não, ele se omitiu, ele estava ali com ela. Mas até o momento em que Deus tinha falado para eles, não comei desta árvore, porque o dia que vocês provarem dessa árvore, vocês conhecerão do bem e do mal. E veio Satanás, como vem no mundo hoje em dia, a meter na cabeça, não, isso aí não liga para isso não. Vai lá, vai provar. E aí veio o pecado da desobediência. E esse pecado da desobediência fez com que eles fossem expulsos daquele lugar preparado para a humanidade. A morte não existia, meus amigos, meus irmãos. Vocês sabem disso. A morte não é plano de Deus. A morte veio como resultado do pecado do homem. O salário do pecado é o quê? É a morte. Mas Deus é tão maravilhoso, ainda que eles fossem expulsos daquele jardim e tivessem que sair trabalhando duro para conseguirem sobreviver, o Senhor é tão maravilhoso que o plano dele é completo. A palavra e a promessa de Deus nunca deixará de ser cumprida. Para isso ele enviou o Filho dele. Para isso ele enviou o Filho dele. O Filho dele que veio aqui, que ama a cada um de vocês e ama a nós. Ele veio com o propósito de nos resgatar da miséria do pecado. O pecado nos leva a carregar um peso nas nossas costas. Mas isso não é parte do plano de Deus. O pecado hoje ainda cria problema, porque existe a batalha entre a carne e o espírito, que muitas vezes nós pecamos. Mas está escrito aqui, a gente acabou de ler, os mentirosos, os feiticeiros, todos aqueles que praticam aquilo que não é da palavra do Senhor, o destino deles jamais será
o nosso destino lá naquela Jerusalém, porque o Senhor veio aqui, Ele se entregou e está lá escrito que Deus amou tanto esse mundo que Ele se referia, somos nós. Deus amou tanto esse mundo que Ele enviou o seu Filho unigênito, seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele o quê? Que nele crê, não pereça, mas que tenha o quê? Mas que tenha vida eterna. E com isso, no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, que não falta tanto tempo assim, diante do que se vê, o que se vê nesse mundo? Tá tudo que está escrito que ia acontecer, está acontecendo. Acompanhe o que o pastor Érico ensina lá no programa Rumos da Vida. Ele sempre fala da realidade do que está vivendo o mundo. Programa Rumos da Vida, que vocês conhecem lá na Rádio Ramá. Procurem acompanhar, que vocês vão ver que ele, o pastor Érico, está sendo usado por Deus para abrir os nossos olhos, para mostrar que o que está acontecendo são sinais para a volta de Cristo. Então, o que acontece? Aquele plano original de Deus, que foi lá daquele paraíso do Éden, ele vai de uma maneira muito mais rica, ele vai se concretizar lá, aonde? Na Nova Jerusalém Celestial. Amém? Então, é importante, meus amados irmãos, que a gente saiba que aquele rio, ele vem do trono de Deus. Aquelas árvores, elas estarão lá para a nossa cura. Será que hoje você imagina alguém que fale em cura mais do que a cura física, do que a cura espiritual? Imagina só, a maior parte das pessoas clama a Deus, busca a Deus. Isso é o que eu tenho visto na minha jornada. A maior parte dos seres humanos, nós buscamos de Deus quando nós estamos ou doentes, ou quando nós estamos passando por uma aflição muito grande. Aí a gente busca ao Senhor para pedir cura como? Senhor, cura o meu coração. Senhor, cura o meu câncer. Senhor, cura a minha doença. Mas a cura de que Ele está falando aqui é uma cura muito mais profunda do que a nossa cura física, mas sim a cura espiritual. É essa a cura que nós vamos alcançar lá. E aí não haverá mais falta de luz, não haverá noite. A mesma água que flui do trono de Deus, na presença de Deus, o que vai iluminar aquilo tudo é a graça do Senhor, é a presença de nós estarmos ali, junto com o Senhor. Eu não creio que exista coisa melhor do que isso para nós almejarmos. Então, o que eu quero levar a vocês nessa mensagem de hoje? Basicamente, a promessa que está nos versículos 3 e 4, que eu já li, mas eu quero ressaltar, antes de terminarmos, a promessa do Senhor que está nos versículos 3 e 4 do capítulo 22. Diz lá: e ali nunca mais haverá o quê? Maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Essa é a promessa que nós temos, amados irmãos. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão da lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para sempre. E aí, finalmente, o que diz lá no versículo 5? O que diz no versículo 5? É que nós estaremos lá com o Senhor para sempre. Nós estamos aqui temporariamente, como todos vocês sabem, mas lá nós estaremos para sempre.
e esqueçam as ameaças do mundo. Esqueçam as ameaças de doença. A doença é inerente à nossa fraqueza, à fraqueza do nosso corpo. Mas estejam sempre ligados, estejamos sempre ansiando e ansiosos pela volta do Senhor para lá nós residirmos. Amém? E vamos usar a graça do Senhor para dar, como igreja do Senhor, darmos o testemunho nosso da nossa fé, daquilo que nós cremos. Amém? Você já imaginou ter um mundo de aventuras nas suas mãos? Através da leitura isso é possível. Ler aumenta a criatividade, desenvolve conhecimentos e aguça o senso crítico. Sabia que quem lê regularmente previne até doenças degenerativas? O ideal é que se estimule o hábito de ler desde criança, mas nunca é tarde para começar. Faça dos livros seus amigos. Na era da internet, recebemos centenas de mensagens diariamente sobre os mais diversos assuntos. No meio de toda essa informação, nem todas as notícias que nos chegam são verdadeiras. As vacinas têm comprovação reconhecida mundialmente e previnem doenças como a paralisia infantil, que, por sinal, é muito grave e não tem cura. A transmissão dessa doença se dá através do contato com as fezes ou secreções da pessoa infectada, água ou alimentos contaminados. Quando a infecção ataca o sistema nervoso, destrói os neurônios motores, provocando paralisia flácida. Por isso, não deixe de imunizar seus filhos. Proteja a sua família. Poluição sonora é um problema grave que afeta a saúde física e mental. Ela é caracterizada pelo excesso de barulho acima do que o ouvido humano é capaz de suportar. Se você for vítima, denuncie. Poluição sonora é crime, podendo resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. Faça a sua vida andar mais rápido. Na Forte Cicle, em Parque Paulista, Caxias, você encontra bicicletas e scooters elétrica em vários modelos e cores. Forte Cicle, dando à sua vida a agilidade que ela precisa. Agência Time, uma dose de criatividade. Somos uma agência de design e produzimos materiais para a sua empresa, impressos com ótima qualidade e durabilidade como impressões A4 e A3, cartões de visita, folhetos, lonas e fachadas, wind banner, banners, marcadores de bíblias e muito mais. Para maiores informações, nos chame no WhatsApp no seguinte número: 21 97364 8345. Acesse também o nosso Instagram, Agência Time BR, e o nosso site, timeagencia.com.br. Produção de qualidade, Agência Time. A paz, meus irmãos, aqui quem fala é Rafael Nascimento, de Santa Cruz da Serra. Queria deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, irmãos, o que é ser peregrino e forasteiro? Que diz para nós sermos? O peregrino é aquele, sempre está precisando de alguma coisa, sempre precisa, de algo. E esse nosso lado de ser peregrino é sempre depender de Deus, sempre estar precisando de Deus, das coisas de Deus na nossa vida. E forasteiros, para nós sermos forasteiros, o forasteiro sempre está procurando de uma nova pátria. E a nossa nova pátria é os céus, O céu que o Senhor está preparando para nós. E um forasteiro e um peregrino sempre fazem guerra, contra o nosso corpo, contra a nossa alma, contra a nossa carne. Sempre vai ter esse combate, porque é como diz, o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. E quando você é forasteiro e está em uma cidade, vai ter sempre ali alguma situação, em desavenças ou de julgamentos. E assim também é, quando a gente está disposto a fazer as vontades do Espírito, as obras do Espírito, sempre vai ter as oposições da carne. E assim, creio que devemos seguir, dependentes de Deus, das coisas do Senhor, como peregrinos e forasteiros,
sempre nos abstendo das paixões, dos sentimentos dessa terra. E creio que assim é uma vida cristã exemplar, como diz o versículo. E aqui é o Rafael Nascimento, de Santa Cruz da Serra. Deixo aqui esse versículo para a meditação dos irmãos. Amém. Voltamos a apresentar o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista. Paz do Senhor, meus irmãos, voltamos. Depois da palavra do nosso reverendo Paulo de Tarso, falando sobre o que veremos lá na glória, o que Jesus tem preparado para nós. Fica com essa palavra, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Estamos chegando ao fim, mas você pode ainda acompanhar toda a nossa programação pelas nossas redes sociais. Deixe seu pedido de oração aqui no final. É muito importante você deixar esse pedido de oração, porque eu quero orar por vocês no próximo programa com os irmãos convidados. Nós vamos voltar com os convidados. Então você tem a oportunidade de estar deixando seu pedido de oração para que a gente possa realmente orar por você e não ser algo muito genérico, igual eu faço nas orações do início e do fim, tá? Então, eu só queria mesmo deixar as nossas redes sociais para você e lembrar dos nossos dias de culto. Nós temos culto de quarta e domingo, às 19 horas, quinta-feira pela manhã, às 8 horas da manhã, oração, consagração. A quinta-feira à noite, às 8 horas, 20 horas, nós temos evangelismo. Sexta-feira, às 20 horas, nós temos oração. O sábado com as crianças, atividade com as crianças pela manhã, 9 horas da manhã com a tia Vilma. Nós também temos à noite, quinzenalmente, aos sábados, o estudo com o nosso irmão Dorvalino. E no domingo, pela manhã, às 8 horas da manhã até às 10, consagração. E no domingo, à noite, nós temos o nosso culto de celebração, às 19 horas. Você é muito bem-vindo para participar, tanto presencialmente aqui na comunidade Ramá de Parque Paulista, localizada na rua 34, esquina com a rua 19. É a rua à esquerda, depois do CIEP em Fio, em cima do morrinho. Só você perguntar onde fica a comunidade Ramá de Parque Paulista e os vizinhos, todos ao redor sabem onde é, então eles vão poder te informar. Amém? E você também pode participar das nossas redes, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram. Você pode deixar sua mensagem no Instagram, via direct, que nós vamos estar respondendo o mais rápido possível, de preferência no mesmo dia. Nós temos Comunidade Ramá, Parque Paulista, Facebook. Você pode procurar no YouTube o mesmo, Comunidade Ramá de Parque Paulista. E também no Instagram, Ramá PQ Paulista _. De novo, para você poder pegar e anotar aí, Ramá PQ Paulista _. Você vai encontrar todas as fotos dos cultos, das participações, daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Amém? Chegamos ao fim e eu queria orar com você para que no próximo programa a gente possa ter novidades daquilo que Deus está fazendo e que você possa participar com a gente da nossa programação, curtindo, compartilhando esse vídeo e espalhando para as pessoas verem o que Deus está fazendo no nosso meio. Amém? Então vamos orar. Senhor, Tu és bom, Teu amor dura para sempre, Tua misericórdia não tem fim. Muito pelo contrário, Senhor, ela se renova a cada manhã. E, Senhor, nessa tarde eu quero orar ao Senhor pela vida dos meus irmãos e que o Senhor possa ministrar a eles a palavra que foi ministrada hoje e que o coração deles esteja pronto para conhecer o Senhor na glória e que nós tenhamos essa esperança tão viva dentro de nós, Senhor. Que nós não venhamos a perder nada, mas que nós venhamos a buscar o Senhor diariamente, quando podemos achar, participar da sua santidade, para viver uma vida íntegra, reta e irrepreensível na Tua presença. Muito obrigado por esses momentos de relatório, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que pôde estar aqui até o final, e que o Seu nome seja exaltado em tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz,
que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você possa lembrar sempre que o Senhor tem algo bom para você. Amém? Deus te abençoe. Encerramos aqui o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista.